Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. A Páscoa, na verdade, ela é um dos dias mais importantes para o comerciante e é um dos dias mais importantes também para o consumidor, né? Criança E é o gosta... principal dia no na Igreja Católica, Exatamente, né? Então, as crianças gostam do chocolate, o adulto gosta do chocolate, todos nós gostamos de chocolate. Para você fazer uma compra aí que não vai te dar problema, a primeira coisa que você tem que fazer é um orçamento. Verificar o que é que você pode comprar, tá? Então, quando você tem essa base, você sai aí. Agora, comprar chocolates, né, para você... Então, geralmente a gente quer comprar o maior. Não é o fato de você comprar o maior que a criança vai ficar ou você vai ficar agradável. Você tem que comprar aquele que você pode. Você pode comprar, então, 10 pequenos e distribuir para todo mundo. Mas isso se transforma em uma quantidade cara. Hoje as coisas estão pela hora da morte. Então, a minha sugestão é o seguinte, que você deve fazer, tá, uma reunião entre pessoas, né? E fazer um levantamento de quanto vai custar esses chocolates. Então, nós estamos em 20, nós vamos comprar 20 ovos, né? E vamos repartir essa despesa para 20 pessoas. Tipo, vai num atacarejo que tem, por exemplo, tem aqui em Prudente vários, né? Você reúne um grupo de pessoas e faz essa compra, é isso que você está sugerindo? Exatamente, você faz essa compra e você distribui. Porque às vezes você vai para uma festa e alguém leva 3 ovos para uma pessoa só, 5 para outra, e tudo isso acaba ficando caro. Então, quanto mais você juntar e subdividir tudo isso para cada um vai receber o seu, todo mundo ficar... E comprar o quê? Sempre daquela mesma forma, todos iguais. Agora, se você tem criança, a criança gosta do quê? Se você comprar um ovo de... brinquedinho. De 1 quilo... aquela casquinha que tem um brinquedinho dentro que tá custando R$86, porque eu já vi no supermercado. É um Kinder Ovo, professor. É o Kinder Ovo. O Thiago já fala, já escancara na rádio. Já entrega o ouro. Já entrega o ouro. É, justamente esse. Meu filho gosta mais desse. Mas então, não por causa do brinquedinho. Hoje ele tem 14 anos. É mais por causa daquela casquinha do Kinder Ovo, que é uma delícia. Se você comprar... Mas tá muito caro, professor. Mas se você comprar um grande... Ele vai gostar, sabe do quê? Do brinquedinho que está lá dentro da criança. Se você comprar o pequeno, o brinquedinho é o mesmo. Então vamos comprar o quê? O menor. Por isso que o Kinder... Que é grande. Que é grande, né? Você acaba... Então, sempre tem esse tipo de economia. E a gente precisa entender. Ô, professor, eu acho que nessa linha do que o senhor está falando é mais ou menos assim. Por exemplo, você gosta daquele chocolate... Aquele que é uma joia e é escuro, sabe? Tá. Eu vou gritar o nome aqui, hein? Não, é aquele outro. Começa com Copen? Não. Eu queria um da Copen, tá, gente? Ou se não, aquele que é uma dança, sabe? Que você fica, aquele que você faz de noite e fica dançando. Tá. Tá, pra não falar sonho de valsa. Mas tudo bem. Em vez de você pegar um grande, por exemplo, o número 20, certo, você compra o número 15, que é quase metade do preço. Sim. Você vai saborear um ovo de Páscoa praticamente a mesma coisa com um valor menor, é isso, professor? Exatamente, é isso que eu estou falando para você, porque a grande ideia que as pessoas têm é que quanto maior, melhor, não é isso. A pessoa quer ser presenteada. E a satisfação é abrir o ovo de Páscoa. Exatamente, né? Agora tem uma outra coisa que tem crescido muito dentro da economia, sabe o que é? É você valorizar o seu amigo que faz isso. Porque tem um monte de gente fazendo ovos deliciosos por aí, em casa, ovos artesanais. É uma delícia, né? Esse negócio todinho. Aquele ovo de colher. Exato, e ele é mais em conta do que todos esses, né? Uhum. Então é isso. A grife também, já que vocês usaram alguma grife aí, né? A grife também eleva o preço, essas coisas todinha. É diferenciado? É. Mas para quem nunca usou uma grife, ele não vai perceber aquela grife. Então você pode usar normalmente, né? Mas nada como aquele ovo de língua de gato, né? Sim. É uma delícia, né, professor? Não, mas olha, o senhor estava falando de quem tem criança em casa. Gente, é uma loucura. Tipo, quando o meu filho era pequeno, chegava na Páscoa, acho que tinham 6 ovos na minha geladeira. Sim. E a criança não come tudo aquilo. O meu que é o mais gostoso. Né?
A criança não come tudo aquilo. Por quê? Porque a tia dá um, a avó dá outro, a mãe dá outro, o padrinho dá um. Fica aquele monte de ovo, a criança não come. Não sei, o que seria uma orientação, professor? Então, mas aí é que está. Se você resolve... tipo, variar, né? Se você resolve avisar para as pessoas que para comprar e dividir, a criança vai receber um. E ela fica feliz, porque ela não vai contar, recebi 6, ela não está ali, né? Já aconteceu. Quando as minhas crianças eram pequenas, a pessoa recebia 6, 7, 20, alguma coisa, e de repente, essa despesa, porque a ideia dessas datas sazonais é que você não ultrapasse mais do que 3 meses pagando. E hoje o que está acontecendo? Você vai comprar um ovo de chocolate, a pessoa divide para você até em 10. Verdade. E aí você dividindo em 10, você tem 10 meses, só que nesses 10 meses já chegou o dia dos pais, já chegou o dia da criança. Aí remontou tudo de novo. E vai remontando. Tiago, igual naquela loja, né? Aquela loja. Ah, aquela. Eu trabalhei na maior vendedora de chocolate do Brasil, era uma tentação lá, professor. Como é que era a venda? 10 vezes sem juros? 12 vezes sem 12 juros. vezes o ovo de Com parcela Páscoa. mínima de R$10. Por exemplo, a pessoa comprava R$120 em chocolates, É. parcelava em 12 vezes. Nossa. 12 vezes, por exemplo, de 10 e pouquinho. Chegava na Páscoa, No outro ano. no outro ano, Páscoa do outro Chegar ano. no Páscoa do outro ano, e se ele fosse remontar tudo que ele comprou por essas datas sazonais, ele estava devendo o próprio 120. Você Ô, entendeu? professor, Mas se é sem juros, não vale a pena? eu acho que vale. Não, se é sem juros vale a pena, mas acontece que o que a gente fala... Eu vou pagar. Mas dá uma na falsa impressão, né, professor? A gente fala da prestação, porque a prestação, ela só fica ela só fica dentro do seu radar 3 meses. A partir de 3 meses, Esquece. você já incorporou aquilo Aquela como dívida. sendo uma coisa natural. E não é. E não, claro que não. Eu estou mostrando que vai acumulando, então a pessoa não pode acumular. Tá vendo, Paulinha? É verdade. Professor, ainda nessa base dos chocolates, por exemplo, a Paula citou ovo de chocolate e tal. Eu gosto de bombons. Fantástico. E é baratinho, professor. A caixa ali com R$15, uma caixa de bombom. Sim. 12 na sim, promoção. Sim. Não, tem mercado que tá R$10,99 que eu Tá passei vendo pelo só? mercado. E Tá é vendo? uma marca boa. É aí. qual cor a caixa? A vermelha, Caixa a azul ou a azul. amarela? Azul, caixa azul. Tá vendo, Azul. professor? Tem um monte de sabor diferente. Que nem o professor estava... Variedades. Então, por exemplo, o que nem o professor estava explicando, que o prazer do ovo de Páscoa é você abrir ele ali. Exato. Se você abre o número 15, o número 12, o número 20, a sensação é a mesma. Sim. E abrir aqueles bombonzinhos. Você tem 20 bombonzinhos para estar abrindo, né, professor? Então, mas tem uma outra coisa. O bombom, ele é muito interessante, né? Porque... mas ele caiu no gosto imediato, porque as escolas dão bombom, tudo dá bombom, ou dá aquele guarda-chuvinha que cola nos Aquilo é dentes. maravilhoso, né? Aquilo lembra a Gosto infância. de infância. Gosto de infância. Mas o grande segredo de tudo isso, se você não pode fazer nada disso, você vai aí numa casa que vende produtos para fazer bolo. Aí você compra uma barra de chocolate de 1 quilo, certo? E você compra uma barra de chocolate de 1 quilo, o preço dele é menor do que um ovo de chocolate de 250 gramas. Custa acho que R$25 um quilo desse daí. Então, e é fantástico aquilo lá. Então, até 10 anos não dá para você fazer isso, que a criança não vai aceitar, certo? Mas depois de 10 anos, se você tem um irmão, tem uma irmã, alguém que você queira fazer isso, dá a barra de chocolate, ele vai ficar todas as noites, escondendo inclusive para você não comer, porque eu tenho 2 filhos e eles fazem exatamente isso. Não, pai, não quero ovo não, eu tô querendo mais a barra de chocolate. E eles passam comendo a barra de chocolate. Aí, ó. Tá vendo só, Paulinha? E eu fui numa dessas lojas fazer uma reportagem, até para o Bom Dia Fronteira, sobre um curso, né? Ensinando aí a toque de caixa a fazer ovos de Páscoa e também bombons, né? Nessa loja. Claro que você já aproveitava, já comprava as forminhas ali e o chocolate em barra ali, né? Certo. E lá eu encontrei muitas donas de casa que não são confeiteiras, mas estavam fazendo esse curso para justamente presentear os filhos, os netos, porque tinha muita gente para comprar ovo. Então, quando você pensa, né, por exemplo, tenho 3 netos,
4 filhos, daí você faz aí uma média do preço dos ovos de chocolate, tipo R$80, R$70. Imagina quanto que fica essa conta. Sim. E elas fizeram esse curso para fazer em casa. É uma opção também, professor? É uma opção, porque o que, no mínimo, você está reduzindo seu custo em 60%. Tá? Quando a pessoa pega e faz. Se bem que nós estamos passando um período meio complicado, que é o calor. Né? Com calor a coisa se complica um pouco mais. Mas se você tem habilidade para fazer tudo isso, é bastante interessante. Uma outra relação bastante interessante, isso acontece na minha casa, eu vou falar para vocês o seguinte: tem um chocolate branco que você faz um bolo de chocolate branco que a minha esposa faz, que é uma delícia. Aquilo ali, quando você faz no dia da Páscoa, você entendeu? Substitui qualquer que seja o tipo de ovo ou de chocolate que você queira comprar para criança, para adulto, alguma coisa. Então, se você ia gastar R$200, você não gasta 100, você entendeu? E aquilo não é para comer um pedacinho, aquilo é para você comer à vontade, né? Então essas coisas, esse tipo de economia é muito interessante. A economia caseira é muito interessante. As mulheres fazem isso, tem gente que acaba se adaptando tanto até chegar para vender. Tem gente que começa aí um pequeno por aí, né? empreendedorismo. Sim, né? E professor, nesse momento, né, como a gente percebe que a Páscoa é um apelo muito grande do mercado para as crianças, é aquele papo que a gente falou na semana passada, né? Já é o momento de inserir na criança a questão da economia financeira, né? Da educação financeira, né? Conversar, falar assim, olha, filho, hoje, né, o papai ou a mamãe não consegue comprar esse ovo que você quer, mas eu vou comprar esse. Tipo, já começar a educar a criança. Não, bem lembrado. A história é bem essa mesmo. Quando você passa isso para a criança, ele começa a perceber o seguinte: não deu para comprar, mas eu estou usando chocolate, outro dia nós vamos comprar. Então aí ele vai pegando o quê? Ele vai se transformando já num cidadão melhor. Aquele cidadão que sabe o valor das coisas, o preço das coisas. Pois não. Pode concluir, professor. Porque, na verdade, o que temos nós temos o seguinte: não dá para comprar tudo que... Então eu posso substituir, e vem através da substituição, né? Então, por que não comprar, já que ele usou a palavra aí, por que vou comprar um Kinder se de repente um bombonzinho também faz o mesmo efeito?